Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem. Eu vim compartilhar mais um testemunho que aconteceu em 1832 na vida de George Miller, e este fala a respeito de uma epidemia de cólera que aconteceu naquele ano. Ela começou no mês de junho e na cidade onde eles moravam, Bristol, era uma cidade que tinha muitas casas, uma pegada com a outra, e tinham nenhum tratamento de esgoto, enfim. As cidades grandes daquela época eram muito propícias para esse tipo de doença, né? E foi uma doença muito terrível que acometeu muitas pessoas. O livro diz que o sino da igreja não parava de tocar, porque cada morte era anunciada pelo sino da igreja, e ele então tocava sem parar. E, bom, George e Henry Craig, eles eram chamados dia e noite para orar pelas pessoas infectadas. O livro conta que as pessoas que eram acometidas pela doença começavam a se sentir mal e vomitar, e dentro de 12 horas elas já estavam em um caixão. Isso quando se conseguia um caixão. E assim começou a acontecer, até mesmo os carregadores, as pessoas que levavam esses corpos para serem enterrados, eles também acabavam pegando a doença. Então muitos corpos começaram a se juntar nas calçadas e, enfim, era uma coisa extremamente terrível. E muitas vezes esses corpos começavam a apodrecer, uma semana, duas, porque era difícil conseguir um substituto para carregar esses corpos. Mas George Miller, ele pensava que, embora ele estivesse correndo risco, ele precisava ajudar as pessoas para que as pessoas soubessem que Deus se importa com elas. Então os irmãos de duas capelas que ficavam na cidade, eles preferiam continuar se reunindo para que eles pudessem orar, pedir para que aquela epidemia acabasse. E todas as manhãs, então, eles se reuniam, eram entre 200 e 300 pessoas. Eles se reuniam para poder receber uma palavra e orar em favor das pessoas, em favor das vidas, para que aquela epidemia então cessasse. E eles faziam isso fielmente todos os dias. Mary, esposa de George Miller, estava grávida da primeira filhinha deles, a Lídia, e Lídia nasceu nesse período. Apesar de toda a doença que estava ao redor deles, a garotinha nasceu bem de saúde, bem forte. Os meses se passaram e George Miller, então, continuou exercendo esse trabalho. Ele muitas vezes pegava crianças enfermas no colo, abraçava as crianças, consolava viúvas, enfim. E ele não foi atingido pela enfermidade. E de todos os irmãos que se reuniam para fazer as orações todos os dias, das 200 pessoas, apenas uma contraiu cólera. E então, no mês de outubro, a enfermidade cedeu e eles fizeram um grande culto em ação de graças pela obra de Deus para que parasse aquela enfermidade.
Esse é um testemunho que me alegra muito e também me emociona, porque muitos homens de Deus já passaram por experiências semelhantes a estas, das quais eles criam no poder do Senhor Jesus Cristo para livrá-los do mal e continuavam fazendo a vontade de Deus. Glória a Jesus pela vida destas pessoas, glória a Jesus pelo Espírito Santo que nos move a estas coisas, e glória a Jesus pela vida destes irmãos que não cansaram de orar e de interceder. Eu creio que esse testemunho é algo muito proveitoso para os nossos dias e que nós precisamos ouvir estas palavras, refletir em nossos corações qual tem sido a nossa posição e fazer aquilo que agrada a Deus o Pai. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.